O primeiro filme do Cal que eu assisti, você co-dirigiu junto com o Lucas, que é O Fim do Sem Fim. Eu achei o filme muito bonito. A começar pela escolha do assunto, né? Quer dizer, as profissões que começavam a desaparecer e tal. Eu achei aquilo muito bacana, mas não só por isso, mas também como raciocínio de cinema. Tinha um tempo próprio o filme, quer dizer, não era apenas uma sucessão de entrevistas, não era a informação não era tão importante quanto a experiência que você tinha ao assistir o filme, né? E eu acho que o Cal vai um pouco nessa direção, né? Fugir da informação, fugir enfim, do tempo mais jornalístico do documentário, que no fundo é uma maldição do cinema não ficcional, para sempre pensar um pouco sobre o próprio cinema. E eu acho que o que o cinema dele exige é uma adesão. Quer dizer, se você não estiver disposto a dar atenção ao filme, o filme não dá atenção a você, sabe? Você precisa se interessar, você precisa investir vontade de ver, sabe? E se isso acontece, acho que a recompensa é muito grande. Mas se você quer assistir passivamente o filme sem trabalho, eu acho que aí o filme de fato não funciona, porque ele não tem nenhum compromisso em te entreter, ele não tem nenhum compromisso em ser fácil. Então assim, eu acho que o cinema do Cal, eu acho que tem várias, enfim, a gente pode entrar nele por vários lados diferentes. É claro que tem uma influência do documentário, isso é óbvio, né? Eu acho que tem a matriz também da videoarte, né? Quer dizer, o objeto em si, né? Quer dizer, o objeto em si já é alguma coisa. Você entra no filme sem necessariamente precisar se preocupar sobre o que o filme está dizendo sobre o mundo, sabe? Você não precisa olhar para fora do filme para se interessar pelo filme. O próprio filme é um objeto estético e se você aceitar o filme dessa maneira, ele funciona, né? Ele não está preocupado em te dizer alguma coisa fora dele. Ele fala para dentro dele mesmo. Eu vejo também no trabalho do Cal, ontem quando eu revi A Alma do Osso, eu acho que tem uma coisa da paciência do etnógrafo, sabe? De olhar e aceitar o tempo do outro, né? Quer dizer, o filme começa com o personagem, um eremita que mora numa caverna, fazendo café. E eu acho que um etnógrafo olharia da mesma maneira para esse homem fazendo café, ou seja, é o tempo da duração da feitura do café, e aquilo dura 10, 15 minutos e tal, e é o que eu estou te dizendo, se você aceita isso, subitamente você está dentro da feitura desse café e aquilo te seduz, entende? Porque sai fora do tempo utilitário do cinema, né? Quer dizer, em que toda a sequência serve para o avanço do filme. Aqui as sequências, a duração delas elas não servem para nada, a não ser para enfim, para te dar a sensação de um outro tempo, que é o tempo em que mora esse homem, né? E assim, ontem você me fez uma pergunta, como é que você situa esse filme na obra do Cal? Uma pergunta difícil, eu não sou um crítico de cinema, eu não fiz esse raciocínio, né? Eu tenho certeza que, assim, parando para pensar, seria possível. Mas uma coisa me parece assim um pouco quase evidente, pelo menos foi assistindo o filme ontem. Quer dizer, pelo fato do primeiro filme que eu assisti ter sido O Fim do Sem Fim, O Fim do Sem Fim é um filme sobre as profissões que estão desaparecendo e, portanto, pessoas que estão começando a sair fora da economia sabe, do mercado, das coisas que servem, né, das coisas que são úteis, né, da mercadoria, né? E eu acho que o Cal é interessado nisso, nas pessoas que estão ficando para fora. E nesse primeiro filme, que eu sei que não é o primeiro filme dele, mas é o primeiro que eu assisti, então na minha cabeça começa aí, o ponto zero é esse. São pessoas que estão ainda dentro
né, porque vendem o seu trabalho, né, vendem né, o que sabem fazer, mas estão na fronteira de sair dessa lógica do mundo da mercadoria. E aí você vai para o andarilho e para a alma do osso, e aí já são pessoas que saíram completamente, né? Quer dizer, que sobrevivem fora do mundo utilitário, fora do mundo em que tudo é trocado por outra coisa, porque o que você tem a oferecer serve. Nada do que esse homem faz serve no sentido da possibilidade de transformar isso em dinheiro, né, em mercadoria. Serve de outra forma, e talvez seja por isso que as pessoas peguem um ônibus no final do filme e venham escutá-lo, porque ele tem histórias a contar, mas não são histórias que valem dinheiro, né. É uma outra coisa que ele oferece, que é da ordem da, sei lá, é gratuito, né? E eu acho que isso é muito, muito presente no Cal, um certo fascínio pelas pessoas que se tornam inúteis, no melhor sentido da palavra, né? Assim como a poesia é inútil, assim como, no fundo, a obra de arte também é inútil. Quer dizer, ainda que ela tenha um valor de mercado, ela não serve para nada, né? Ela não é para isso que ela é feita, né? Porque ela serve. Não é esse tipo de vocabulário que você emprega em relação a... Então eu acho que o trabalho do Cal é uma deriva em relação à inutilidade, no melhor sentido da coisa, entende? Então assim, eu vejo assim, o documentarista, o antropólogo, que a gente percebe talvez com mais clareza em filmes que são mais filmes urbanos, como por exemplo... Qual é o título daquele filme que ele troca as pessoas Rua de Mão Dupla, né? Rua de Mão Dupla, né? Em que ele troca pessoas, que é um exercício de imaginar o outro, né? Quer dizer, como é que é o outro, né? Ele pega alguém que mora numa casa e coloca na casa de outra pessoa, que essa pessoa não conhece, nunca viu, etc e tal, e passa uma noite lá e tenta imaginar quem é essa pessoa a partir dos objetos, das coisas e tal, que é um exercício de etnografia também, né? Então tem isso no Cal. Mas nos últimos anos eu acho que ele tem ido mais para esse interesse nas pessoas que, enfim, saíram completamente da lógica do mundo da mercadoria. Tem um desses na Rua de Mão Dupla, que é aquele poeta, né? Sim, sim. Que é aquele personagem que é o poeta, que poderia ser um personagem desse braço do trabalho do Cal, do andarilho, da alma do osso, etc. E tal. E tá atrapalhando essa pessoa falando aqui, não? Não? Tá funcionando? Então é isso. E a outra coisa que eu vejo no trabalho do Cal aí é uma coisa coletiva que eu acho que só tem em Belo Horizonte. Eu não consigo decifrar esse mistério, mas eu acho que vocês têm um grupo de pessoas que pensam o cinema de uma maneira, ainda que vocês sejam diferentes, né? O Éder Santos, você, o Cal, a Marília, vocês são diferentes mas tem alguma coisa, tem um solo comum, que é um cinema que se preocupa muito menos com a informação, que se fascina com a construção do próprio objeto, né, do próprio cinema, que dilata o tempo, que não facilita a vida do espectador, né, de jeito nenhum. Vocês estão puxando a fronteira do cinema, né, e fazendo isso vocês estão evidentemente sendo, enfim, expulsando também parte da plateia. Não há como, não há como conciliar essas duas coisas, né? Quer dizer, quando você vai para uma linguagem que é experimental e que testa os limites do que se pode fazer, você está lá na ponta e as pessoas, né, a plateia, a multidão não está na ponta, está sempre no meio, está sempre naquilo que já está estabelecido, naquilo que ela já conhece. Vocês têm essa função de alargar
né, a fronteira do cinema não ficcional no Brasil, eu acho que vocês cumprem um papel muito importante nesse sentido, né? Muito importante. Eu acho que ali tem talvez o único movimento de cinema coerente, né? Assim, que se possa falar enfim, de um grupo de pessoas que pensam cinema, discutem cinema e vão e fazem cinema a partir daquilo que conversaram, que discutiram nos botequins, nos bares, né? Nessa conversa que acontece em Belo Horizonte, né? A gente consegue identificar um cinema, um filme que sai de lá, sabe? Porque é um cinema... ele não é feito na base do improviso, ele é o resultado de um raciocínio sobre cinema, e eu acho que isso é muito bacana. Vocês tentam... Eu sinto isso, quer dizer, vocês tentam encontrar novas maneiras de dizer, entende? Porque as antigas já não... já estão cansadas, né? São previsíveis, né? Tem sempre um risco nisso, né? Quer dizer, tem sempre o risco da soberba da vanguarda, né? Quer dizer, o meu cinema é só para quem for capaz de entendê-lo, entende? Isso acho que... Opa! Tá funcionando desde 2 dias. Opa! Mas, repetindo, eu acho que tem esse perigo, né? Quer dizer, tem um perigo de uma certa soberba, né? De dizer, eu vou fazer um cinema difícil e se as pessoas não vierem, elas é que são idiotas, porque o meu cinema sabe, é onde está o vigor, eu estou inventando um novo cinema e tal. Então, eu acho que essa é sempre uma postura que pode ser muito arrogante, né? Não acho que seja o que vocês fazem, mas eu acho que é preciso sempre estar atento a isso. Quer dizer, o Coutinho tem uma coisa que ele diz que eu acho que é bacana. Ele diz que o documentário sempre vai ser um nicho, mas ele não pode se tornar um gueto, sabe? Quer dizer, a gente não pode ser orgulhoso do fato de que ninguém nos assiste, e a gente tem que querer que as pessoas assistam, não é? Que compromisso é esse? É que é o pulo do gato, entende? Quer dizer, de que maneira fazer um cinema que as pessoas queiram assistir, né? Sem, na verdade, retornar a essas maneiras de dizer que já estão cansadas e esgotadas e são previsíveis e tal, né? Mas eu acho que é tão grave fazer um cinema previsível quanto é fazer um cinema francamente opaco que ninguém queira assistir, entendeu? E você se orgulhar disso, isso eu acho que é um horror. É uma postura pretensiosa, tola, né? Mas eu não acho que seja isso, que não é isso que acontece no cinema de vocês. Eu acho que vocês estão realmente interessados em comunicar, mas vocês esperam também que os espectadores estejam dispostos a aceitar essa regra do jogo e entrar nessa maneira diferente de contar cinema. Quer dizer, se você está disposto a entrar nisso, eu acho que o filme não é um filme difícil, é um filme que recompensa. E talvez seja um cinema que funcione melhor em tela grande e sala escura, em que você realmente pode mergulhar nele, né? Eu já tinha assistido A Alma do Osso, mas já há muito tempo. Ontem eu assisti aqui de novo e assisti numa janelinha desse tamanho do meu computador. Não é a maneira ideal, porque você precisa estar envolto por aqueles barulhos, pelo som da água, pelo som da chuva, né? Pelo som dele mexendo nos objetos dele. Tudo isso é sensorial, né? E você tem que entrar dentro. E você tem que estar disposto a contemplar, né? Você tem que estar disposto a contemplar. Se você não estiver disposto a isso, eu acho que isso que é o filme também não está disposto a falar com você. Eu acho que essa é uma boa aposta, entendeu? Querer que o espectador empreste parte da sua atenção e não fique ali bobão querendo ser seduzido facilmente, entendeu? Tem que trabalhar. Paquera exige trabalho de parte a parte, entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que é. É diferente de, sei lá, CSI Miami, entendeu?
que tem a sua inteligência, que é bem feito, mas é feito para te prender, né? Quer dizer, sem que você precise trabalhar, né? Aqui tem um pouco de trabalho. Mas assim como há trabalho quando você pega um livro do Fernando Pessoa, sabe? Quer dizer, se você estiver disposto a ler aquilo sem querer entender, sabe? O que está nas entrelinhas, né? É uma tensão, é uma curiosidade atenta que você precisa, né, tá disposto a oferecer ao filme. Se você não tem isso, o filme não vai funcionar.